Olá, olá pessoal, ótima tarde, meus queridos alunos. Hoje é a nossa primeira videoaula gravada, a gente ainda não teve essa experiência, mas é porque, como essa semana é feriado, no dia em que nós teríamos aula, eu resolvi gravar uma videoaula sobre um conteúdo que já foi lido por vocês e a gente gera a atividade a partir da visualização dessa videoaula. Combinado? Então esse é o primeiro vídeo que eu estou fazendo aqui para o YouTube com esse objetivo. Aliás, acho que é o primeiro que eu faço para o YouTube, numa página que eu criei exclusivamente para isso, onde vai ser um espaço de sala de aula. E aí a gente vai começar hoje sobre a disciplina de trabalho de conclusão de curso, sobre os conteúdos dessa disciplina. E a gente vai falar sobre o texto Modalidades e Metodologias de Pesquisa. Sobre um texto que eu passei para vocês lerem, que está lá na página, estou só acabando de ajustar aqui, tá, pessoal? Que está lá na página de vocês, com a diferenciação, né? Como ele era um texto do Severino, em que a gente vai falar sobre várias modalidades e metodologias de pesquisa. E aí eu quero começar alinhando com vocês que o objetivo é a gente conseguir entender essas metodologias. Alguns de vocês já levantaram essa questão para mim em supervisão. Então eu achei interessante a gente trazer informação para conseguir desenvolver o conteúdo. Então, quando a gente fala em modalidades e metodologias de pesquisa, é porque existem vários tipos de metodologias de acordo com o objetivo da pesquisa, de acordo com o parâmetro da pesquisa. E tudo isso, todos esses podem ser utilizados por vocês. Você não precisa especificamente determinar um deles, alguns deles se complementam. Então é sobre isso que é essa atividade. Vocês vão olhar para essas modalidades, para essas metodologias e vão tentar entender qual delas tem mais aplicabilidade dentro da realidade de vocês. Eu vou tentar trazer alguns exemplos considerando os temas para que vocês tenham uma melhor compreensão. Combinado? Então vamos lá. E por que a gente tem diferentes metodologias e diferentes modalidades de pesquisa? É muito importante a gente se ater para isso, porque a investigação científica, que é o processo de você levantar uma hipótese, tratar essa hipótese, expor ela através de um artigo acadêmico e científico, existem vários saberes, são várias formas de colocar o conhecimento científico, são várias formas de olhar para esse contexto científico, na verdade são várias perspectivas epistemológicas, né? E a gente precisa entender, assim, não sei se vocês sabem o conceito de epistemologia, mas é muito importante a gente olhar que o conceito de epistemologia é o caminho do conhecimento, né? É a trajetória do conhecimento feita por um cientista ou por alguém que está estudando aquele conteúdo naquela área. Então a epistemologia é a forma de se estudar, é a trajetória para aquela ciência. E dentro dos estudos científicos, a gente tem várias perspectivas epistemológicas e a gente precisa olhar para essa diversidade, porque é essa diversidade que dá criação, que dá sentido a várias modalidades de pesquisa científica. Vamos pensar. Claramente é observável para vocês que, por exemplo, eu sou professor no curso de contabilidade também. Então, por exemplo, eu dou uma disciplina de psicologia organizacional, de gestão de pessoas dentro da contabilidade. Mas a maioria dos temas de estudo dentro da contabilidade, das ciências contábeis, eles são direcionados ao raciocínio, à lógica, à comprovação de alguns pensamentos e de algumas hipóteses de forma científica, matemática e quantitativa. Totalmente diferente dos estudos das ciências humanas, né? A contabilidade está dentro de um estudo das ciências naturais, a gente está falando de um estudo das ciências humanas, que é o caso da conclusão do curso de psicologia. Então, nesse caso, você tem uma expansão muito maior, não é nem que ela seja muito maior, ela é muito diferenciada. A gente trabalha com levantamento de muitas hipóteses, como muitos de vocês levantaram,
que a gente comprova elas a partir de bibliografia, de observação de comportamento. Então não é possível você comprovar por dado numérico. Então só aí você já consegue entender que existe uma diferença muito ampla da forma como as ciências naturais e exatas enxergam a análise de um conteúdo científico e da forma como as ciências humanas. E nem só da forma como enxergam, da forma como é possível enxergar, com a diferenciação que é possível enxergar. E é dentro dessa diferenciação que a gente vai falar. Então, os conhecimentos epistemológicos, essas diferentes perspectivas epistemológicas, colocam o conhecimento numa área muito fragmentada, onde a gente precisa escolher e selecionar a melhor forma e ferramenta de pesquisa daquilo. Por isso o surgimento das várias modalidades de pesquisa. Só para eu te dar um exemplo de várias perspectivas epistemológicas. Vamos falar, por exemplo, do conceito de sujeito, de ser humano, né? Da forma da angústia gerada pelo sujeito, das diversas questões que o sujeito traz pela vida. Se você for buscar numa estrutura freudiana, você vai ver muito sobre o reconhecimento da culpa, sobre o olhar da angústia, sobre a falta de um objeto. Isso tudo dá sentido à subjetividade da existência humana. Se você for olhar, por exemplo, por uma autora super contemporânea que tem uma pesquisa incrível sobre vulnerabilidade, ela substitui as expressões do inconsciente pelo termo vulnerabilidade, mas seguindo por um mesmo caminho, que quando você reconhece a sua vulnerabilidade, você automaticamente dá uma direção para o seu entendimento e conhecimento de sujeito. Isso é uma pesquisadora chamada Brené Brown. Inclusive tem um documentário muito legal dela no Netflix, tem uma palestra dela no TEDx, que é muito legal também. Então, Brené Brown. Depois eu posso até pôr o link da palestra dela nessa aula para quem tiver o interesse de ver. Então, a Brené fala muito sobre vulnerabilidade e no mesmo caminho, na década de 2000, nos anos 90 para 2000, você tem o Daniel Goleman, que é um pensador, um neurocientista, pesquisador, psicólogo, que traz um sentido para esse reconhecimento da falta. Ele chama isso de autoconhecimento. Ele fala sobre uma inteligência emocional, sobre componentes de um equilíbrio emocional. Todo mundo está seguindo um mesmo caminho, uma mesma direção. Não quer dizer que eles querem dizer a mesma coisa, mas eles querem um mesmo sentido, um mesmo objetivo, que é dar sentido ao sujeito, à subjetividade. Então, só por essas variáveis você já consegue entender a necessidade do ser humano, era um mosquitinho, a necessidade do ser humano em criar conceitos e formas diferentes. E na pesquisa não poderia ser diferente disso. Então, hoje eu vou trazer alguns modelos de pesquisa, alguns modelos de metodologia para vocês, e no final a gente gera uma atividade para a semana que vem, já seguindo esse caminho. Combinado? Então vamos lá. A primeira definição e diferenciação que a gente precisa entender é a pesquisa quantitativa e a pesquisa qualitativa. É fundamental que a gente entenda essa diferenciação. E por que é importante a gente entender essa diferenciação? Porque logo na definição de qual vai ser o modelo de pesquisa que vocês vão utilizar no trabalho de vocês, é fundamental que vocês já comecem a dar, e pelo menos essa direção já era fundamental que tivesse sido dada. Se você vai por um caminho qualitativo ou se vai por um caminho quantitativo. Se a gente analisar a própria nomenclatura e composição das palavras, a gente vai entender que o quantitativo a gente está falando de quantidade, de numérico, do que pode ser contabilizado, e qualitativo a gente está falando sobre qualidade, sobre o que é observado e analisável a partir da qualidade do conteúdo que você tem para aquela análise. Então, primeira diferenciação que a gente precisa entender é esses dois. Na quantitativa, você vai ter uma quantificação dos seus dados, né? Você vai trabalhar com uma coleta de dados. Por exemplo, uma pesquisa científica onde você quer comprovar um número, você quer comprovar que um alto índice de pessoas que consomem a água do ribeirinho, que é
um afunilamento de rio, da ribeirinha, o ribeirinho, fiquei confuso agora, mas da nascente do rio tal, promovem, né, surgem com doenças de pele. Então você vai ter que fazer uma análise quantitativa, você vai ter que buscar um número de pessoas daquele lugar para comprovar em percentual ou em dados numéricos evolutivos o contexto que você está levantando na sua situação. E já o qualitativo não. Muitos de vocês vão pelo caminho do qualitativo, que é quando vocês vão embasar, por exemplo, na bibliográfica, você vai fazer um estudo de uma bibliografia existente, mas a qualidade do seu artigo vai ser determinada pela qualidade da bibliografia que você está buscando. Então, essa é a diferenciação. Na quantitativa, você vai trabalhar com uma coleta de dados, com uma relação de causa e efeito. Vou dar um exemplo para vocês. Por exemplo, o trabalho da Fernanda e da Maria Clara, que elas vão pelo caminho da análise e do acompanhamento dos efeitos. Não vou falar o tema específico, mas vou falando significantemente sobre o efeito da educação, do apoio da família, do envolvimento da família na educação do EJA, né, que é de jovens e adultos. Tanto no desenvolvimento educacional, social, cognitivo, elas vão abordar várias áreas. Se elas fossem fazer essa pesquisa como uma pesquisa quantitativa, o título delas e o direcionamento da pesquisa teria que ser totalmente diferente. Deveria ser, por exemplo, em qual sentido? Por exemplo, educação de EJA, alto índice de alunos com problemas cognitivos que sobrevivem à dupla jornada. Então, ela vai comprovar quantitativamente, né, dentro de uma esfera específica de um grupo selecionado de 100 alunos, qual o percentual desses alunos apresentaram deficiência cognitiva. Para isso, ela ia ter que elaborar teste cognitivo, ela ia ter que elaborar uma série de outros contextos que dessem para elas dados numéricos. Não é o caminho que elas estão fazendo. Elas estão fazendo o caminho de entender qual é a qualidade social, educacional, cognitiva desse jovem, desse sujeito, né? Nem desse jovem, desse sujeito na educação de jovens e adultos, quando ele tem o apoio da família. Então, qual é a qualidade? Então, ele vai por um outro caminho. A qualitativa é uma pesquisa que ela não vai empregar instrumento estatístico. Ela não vai querer dizer tantos de tanto apresentam um resultado, entendeu? Ela vai falar sobre a qualidade, sobre o contexto, sobre o desenvolvimento, sobre a estruturação daquele contexto. A qualitativa considera, só porque eu estou lendo aqui as minhas observações para não esquecer nada, considera a interação entre todos os componentes. A qualitativa, igual, por exemplo, vou usar o exemplo agora da Ângela e da Vanícia. Elas vão falar sobre cuidados paliativos em pacientes com insuficiência cardíaca, sobre o efeito dos cuidados paliativos para minimizar sintomas depressivos. Então, elas vão falar de um contexto com várias interconexões. É o profissional de cuidado paliativo, o impacto desse cuidado paliativo no paciente com insuficiência cardíaca e por isso gera uma minimização dos sintomas depressivos e um aumento da qualidade de vida. Então você vê que existe uma correlação entre todos. Na quantitativa, a cadeia de correlação, ela vai ser sempre mais curta. Sempre mais curta, mais posicionada. Tanto influencia em tanto. Então ela não segue um caminho de muitas conexões como na pesquisa qualitativa. E é um pouco compreensível quando a gente traz isso para a ideia de comportamento humano, né? Tudo que a gente vem estudando, não é vocês vêm estudando esses 5 anos, vocês entendem hoje que não dá para a gente querer numerar isso, colocar a subjetividade e o comportamento do sujeito em números, que a gente não vai conseguir compor isso. Lacan ainda coloca em várias equações que costumam ser muito difíceis de compreensão, mas em número, em dado numérico, não é possível você trazer o comportamento humano, porque a gente está falando de sujeito, de subjetividade, de vulnerabilidade e de autoconhecimento, fazendo um passeio por 3 autores. A qualitativa, ela busca um sentido, ela vai buscar um significado, ela vai buscar uma resposta com um significado.
A quantitativa, ela vai buscar uma resposta que simplesmente prove aquele contexto. E o que eu estou dizendo não é que uma é mais importante que a outra, tá, gente? De forma alguma. Então, o que eu estou querendo dizer para vocês é que depende da área do estudo e do direcionamento do estudo que você está dando, ele vai ter um sentido X ou Y. Ok? Bom, então fechamos qualitativa, quantitativa, a gente passa agora para pesquisa etnográfica. E essa é muito importante, que muita gente que fica querendo dar muito sentido à metodologia, à modalidade da pesquisa, mas a pesquisa etnográfica, ela tem algumas características que são muito específicas. Elas fazem primeiro de tudo, elas fazem um recorte social. Ela vai trabalhar sempre com um determinado grupo social e ela tem que entender, o objetivo dela tem que ser entender o objetivo do dia a dia daquele contexto, né? Do controle processual, por assim dizer, né? Da contextualização. Ela é um mergulho microsocial por um olhar com uma lente de aumento. Então você faz um recorte social muito pequeno e expande aquilo através de uma lente de aumento. Eu até anotei um exemplo que eu acho interessante trazer para vocês. Por exemplo, um estudo sobre o impacto da cultura de guerra em trabalhadores angolanos. Eu lembrei disso quando eu lembrei do projeto que eu fiz para a África. No projeto que eu fiz para a África, a cultura de guerra que Angola viveu por muitos anos impactava cognitivamente e impactava comportamentalmente em todos os colaboradores. Então, muita coisa eu não podia trabalhar, muitos contextos básicos, porque eles ainda não tinham tido entendimento, porque passaram por um processo de desnutrição durante a infância muito grande, por causa da situação do país. E eu posso alinhar isso também comportamentalmente, o quanto que esse contexto de guerra, esse comportamento agressivo impactou neles. Então eu vou trazer 2 exemplos de uma pesquisa etnográfica que pode ser quantitativa ou que pode ser qualitativa. Então vamos supor, uma pesquisa etnográfica quantitativa, ela seria assim, o impacto da cultura de guerra no desenvolvimento cognitivo de trabalhadores de plataformas em Luanda, na Angola. Então aí eu teria um contexto quantitativo, porque eu ia demarcar qual é o impacto num grupo X, cognitivamente, comprovar isso, dados através de coleta de dados e de números. Ou eu posso ir pelo sentido qualitativo de uma pesquisa etnográfica, que seria eu trabalhar qual o impacto da cultura de guerra no comportamento de liderança de colaboradores angolanos. Então, se eu vou por esse caminho, eu ia mostrar o quanto o impacto da guerra durante toda a vida rechaçou essas pessoas de sofrimento a ponto que na liderança elas tinham uma reflexão disso. Então, o que isso quer dizer? Eu estou dando um significado para um tipo de comportamento. E aí eu posso fazer um caminho que, por exemplo, eu já usei esse exemplo com vocês, lá não é permitido usar alguns tipos de cores. Isso é um reflexo da cultura de guerra. Então eu tenho uma pesquisa etnográfica qualitativa ou quantitativa. Vamos pular para o próximo exemplo, que é a pesquisa participante. A pesquisa participante é quando o pesquisador está inserido dentro do contexto da pesquisa. Por exemplo, se eu for fazer uma pesquisa sobre... eu sou um frequentador e um membro do Alcoólicos Anônimos. Vamos supor, tá, gente? Eu não sou não, graças a Deus. Mas vamos supor que eu sou um membro participante do Alcoólicos Anônimos e eu, como estudante, cientista, quero fazer uma pesquisa sobre o efeito do álcool em trabalhadores, operários, não. Eu tenho muitos desses trabalhadores no meu grupo e eu quero fazer essa pesquisa com eles. Então, eu estou participando dessa pesquisa porque eu estou dentro desse contexto. Então, se eu estou dentro do contexto, se eu compartilho a vivência, principalmente dentro de grupos específicos, eu estou trabalhando uma pesquisa participante, ok?
Próxima alternativa, pesquisação. E eu lembro que teve um grupo que ficou muito em dúvida se estaria ou não fazendo uma pesquisação. Eu tenho quase certeza que o caso de nenhum de vocês a gente vai conseguir enquadrar dentro do campo de pesquisação. Por mais que muitos de vocês queiram que isso aconteça. Eu vou usar o exemplo do trabalho da Cris, tá? A Cris vai falar sobre os tratamentos psicológicos, sobre o efeito dos tratamentos psicológicos na redução de sintomas psicossomáticos em pacientes crônicos. A gente está trabalhando uma demarcação de uma doença específica, mas o caminho que ela vai desenvolver no artigo dela é esse. Então vamos supor que ela queira fazer uma pesquisação. Para ela fazer uma pesquisação dentro do TCC dela, dentro do planejamento, precisa estar a atuação dentro do hospital com esse grupo específico de doentes crônicos para ela implantar em todos ou num grupo determinado as técnicas e o que ela está argumentando no artigo. Então, assim, para ser uma pesquisação, ela precisa conseguir colocar em prática. E vamos pensar racionalmente. Então vamos primeiro no tema da Ângela e da Vanessa, os cuidados paliativos da intervenção psicológica como parte do tratamento, né, de pacientes crônicos. Ela vai conseguir trabalhar na UTI cardiológica fazendo a implantação desses cuidados paliativos, lembrando que elas vão demarcar os cuidados paliativos dentro, elas vão conseguir implantar isso, executar isso. Então não é uma metodologiação, uma pesquisação. Vou no caso da Fernanda e da Maria Clara. A importância do cenário familiar no desenvolvimento educacional dos jovens de EJA. Dos jovens, eu sempre falo jovens, perdão, é por causa da escola que eu trabalho. Então vamos supor, elas vão conseguir aplicar isso, elas querem mostrar o quanto que a família, a gente até brincou assim, poxa, isso pode virar uma cartilha para ser entregue, mas vai virar? Está dentro do planejamento, você já tem fundo para fazer isso virar uma cartilha, você já tem aprovação do governo para isso, que a gente está falando de escola pública, então infelizmente não é uma pesquisação. No caso da Patrícia e da Kelly, elas vão conseguir trazer todo o conceito de vivência de desejo para um grupo de idosos e comprovar essa teoria da importância do sexo, da importância da aceitação do corpo, da vida, das vicissitudes do desejo? Não, elas não vão conseguir. Então deu para entender como não é possível colocar em prática isso, né? Então o projeto ação, a pesquisação é quando você consegue colocar em prática. Então a pesquisação não é que sempre ela vai ser, mas muitas vezes ela é aplicada dentro dos contextos das pesquisas quantitativas. Próxima pesquisa é análise de conteúdo. Dentro da análise de conteúdo, espera só um minutinho. Análise de conteúdo. Conjuntos de técnicas para análise de uma comunicação. Tá. Desculpa, me distraiu um pouco aqui. Análise de conteúdo. Geralmente a pesquisa por análise de conteúdo, ela é feita a partir da análise, é sempre feita a partir da análise de uma comunicação, tá? De como essa comunicação se coloca em várias diretrizes, em vários vieses. Então você tem que buscar informações, material de apoio, contexto, tudo dentro daquele contexto pesquisado, na comunicação executada sobre aquilo para você comprovar aquela hipótese. Eu anotei um exemplo que eu acho que cabe muito ao tema da Andriele e da Lige. O tema da Andriele e da Lige, elas vão falar sobre o tabu da virgindade, sobre essa escolha existencial fenomenológica, e fenomenológica, na verdade, né? O como isso impacta diante a agressividade. Elas não usaram esse termo, eu que estou usando, mas ao cenário, né, que a gente tem de exposição sexual contemporânea. Elas estão seguindo por um caminho qualitativo e falar qual é o impacto dessa escolha, na angústia que essa escolha da virgindade ou da não virgindade gera no jovem, principalmente, e com direcionamento que a gente vai acabar caindo muito no campo feminino. Então, dentro dessa ideia, se você trabalha com esse viés, com essa direção, ela está dando uma direção qualitativa.
Só que se elas querem fazer uma análise de conteúdo, por exemplo, elas iam ter que mudar essa análise qualitativa e trazer isso para o quantitativo. Em que sentido? Por exemplo, elas podem fazer uma análise de como essa comunicação do corpo, do sexual, do simbólico sexual, está sendo colocado para as pessoas. Fazendo um mapeamento de rede social, de marcas, de desfile de marcas, de vídeo, de clipe. E aí elas iam ter que olhar todo esse campo de filme, jornal, propaganda, marketing. Elas iam ter que olhar todo esse campo de comunicação para fazer uma análise de conteúdo e assim conseguir colocar isso como uma expressão. Então você vê como é que é um outro viés do conhecimento, é para um outro campo, é um campo de análise mesmo de dados, então por isso vai sempre também ir para uma direção quantitativa. Por último, a pesquisa bibliográfica, que pode ser de 3 tipos e é o caminho que muitos de vocês vão utilizar, que é a pesquisa qualitativa, bibliográfica, e vocês vão decidir um dos 3 caminhos que ela vai seguir, tá? A pesquisa bibliográfica ela vai sempre acontecer, surgir e se fazer a partir dos recursos que você tiver disponível. E esses recursos podem ser vários. Vou dar um exemplo. No período passado eu orientei um artigo de 2 alunos que eles falaram sobre o filme Aquaman. Então eles usaram em Jung todo o contexto do pai-herói para trazer para dentro do contexto de toda a descrição do super-herói Aquaman. Então, quando eles fazem esse recorte, eles vão em toda a bibliografia junguiana que falava sobre a estruturação do pai-herói e eles vão em tudo que tinha disponível sobre o Aquaman, que eram os quadrinhos, que eram os HQs, que era tudo dentro dessa área, mais o filme. Eles resolveram fazer um recorte, seguir o campo do filme, mas foi uma pesquisa bibliográfica documental, que eles usaram o recurso que eles tinham disponível por meio de documentos, por meio do que era disponível palpável, mesmo que seja pela internet, não palpável, mas palpável com possibilidade de explanação sobre aquilo, ok? Então você pode fazer a bibliográfica documental, onde as suas fontes vão ser documentos, filmes, artigos acadêmicos, revistas e tudo mais disponível e possível e aceito pelo contexto científico. Você tem a pesquisa bibliográfica experimental, que ela vai sempre trabalhar com causa e efeito, sempre muito comum na ciência natural, muito mais do que na ciência humana. Então você vai ter uma pesquisa bibliográfica experimental muito dentro do campo. Deixa eu achar um exemplo da própria contabilidade, da administração, se não for falado sobre gestão de pessoas. Então são conceitos em que você afirmamente precisa mostrar o efeito daquela causa que você está propondo na sua hipótese, né? No problema que você está levantando. Então ela é experimental, ela é vivencial e ela geralmente vai ser trabalhada no campo do quantitativo. E por último, a pesquisa de campo, que é uma abordagem do próprio ambiente. Por exemplo, a gente falou muito sobre o grupo da Alice e da Yasmin, elas vão falar sobre luto gestacional e neonatal. Então, elas podem fazer um caminho do estudo de campo, da pesquisa de campo, entrevistando uma série de mães sobre esse contexto, e aí a gente vai decidir, porque a pesquisa delas pode ir para o campo do quantitativo ou do qualitativo, nem sempre a pesquisa de campo precisa ir para o quantitativo. Às vezes a pesquisa de campo, simplesmente você vai usar aquilo para comprovar através de depoimentos a situação que está sendo levantada, e não geralmente um percentual igual dentro do contexto quantitativo. Então a pesquisa bibliográfica pode ser documental, experimental e estudo de campo. Ok? Compreendido? Por hoje era esse o conteúdo que eu queria dividir com vocês. Lembrando que é o conteúdo do Severino. O nome do texto é Modalidades e Metodologias de Pesquisa, da página 117 à página 122. E agora vocês precisam fazer uma atividade seguindo a base
desse texto que vocês fizeram leituras. Qual é essa atividade? Vocês vão precisar definir para mim qual é, dentro do artigo de vocês, a metodologia e a modalidade que vocês vão utilizar. Vocês vão fazer isso em texto corrido, que vocês precisam definir e justificar. Isso em texto corrido até a próxima aula da terça-feira que vem. Se eu não me engano, dia 28. Combinado? Então, espero que tenha sido uma boa estreia de videoaula. É estranho porque não tem muita interação, a gente está acostumado a interagir muito mais. Mas eu espero que vocês tenham gostado. Nos casos igual quanto acontecer em feriado, para vocês não ficarem sem aula, eu vou sempre fazer o conteúdo filmado por aqui. Fechado? Um abraço, um beijo grande para vocês e ótima semana para todo mundo. Tchau, tchau!